Nos últimos anos temos visto uma onda de DLCs no mundo dos jogos. Por vezes deparo-me a perguntar a mim mesmo quando é que vou lançar uma DLC em vez de quando é que vão lançar uma continuação. E isso não tem que ser propriamente uma coisa má, mas antes de tudo temos que perceber o que é uma DLC. Uma DLC é um conteúdo extra que é adicionado ao jogo base meses depois dele ser lançado. E porquê é que as empresas escolhem fazer DLCs e não lançar tudo de seguida com o jogo base? Pode ser uma pergunta interessante de ser discutida. Muitas empresas, geralmente empresas indie, lançam os seus jogos sem saberem se vão ter sucesso. E de muitas ideias que se calhar foram escritas em papel, só 10 ou 20% é que foram postas em prática. Depois de um jogo ter sucesso, as empresas podem então decidir usar uma dessas ideias como DLC, que pode melhorar bastante o jogo, visto que a equipa já teve o feedback dos fãs e já estão mais confortáveis com todas as mecânicas do jogo e sabem o que entregar à base de fãs criada por esse jogo. Isto aconteceu com o Hollow Knight e todos os conteúdos extra que foram adicionados ao longo dos anos. Desde o seu lançamento que Hollow Knight adicionou vários conteúdos que só deixaram o seu universo mais completo, desde novos bosses, novas habilidades, como também toda uma nova quest para ser progredida em conjunto do jogo base. Todos estes extras são excelentes para um jogo que nós amamos, afinal quem é que não gosta de passar mais horas dentro de um universo que adora? Estas DLCs podem ser só cosméticos, como por exemplo a última atualização do Marvel Spider-Man 2, que simplesmente acrescentou fatos novos e a possibilidade de jogar o New Game Plus. Ou por exemplo as Seasons em jogos live service, que de meses a meses lançam conjuntos de cosméticos e itens colecionáveis para serem desbloqueados, e é a partir dessas DLCs que o jogo sobrevive e pode continuar online. Por exemplo o Fortnite, conhecido pelas suas temporadas épicas, sempre recheadas de novos outfits e animações para continuarem a ter jogadores nos seus jogos. Ou então o mais recente live service, Helldivers 2, que desde o seu lançamento já adicionaram um novo grupo de inimigos ao jogo, novas roupas e novas armas. Claro que esta ideia pode matar completamente um jogo, como por exemplo no Suicide Squad Kill the Justice League, um jogo que todos os fãs queriam que fosse focado no modo história, mas que foi-nos entregue como um live service e gerou um certo descontentamento nos fãs. Porém, é uma das soluções para um jogo ter DLCs e ser facilmente aceito pelo público. Saberem que de 3 em 3 meses vão ter mais um pedaço de história para conhecerem, com mais uma personagem e mais cosméticos para serem desbloqueadas. Mas depende sempre da vontade do público e daquilo que foi criado em jogos anteriores, se for o caso. Porém, existem também DLCs que podem desenvolver um modo história, uma espécie de continuação ao último jogo da franquia, que pode concluir um jogo de uma forma perfeita. Por exemplo, a DLC do God of War Ragnarok, God of War Valhalla. Provavelmente a melhor DLC deste ano, conseguimos ter mais desenvolvimento da personagem principal exatamente a partir do momento em que o último jogo terminou. Valhalla trata-se do modo roguelite no mundo de God of War, mas o que poderia ser um simples modo de jogo para meter os jogadores de novo nesta obra tornou-se na conclusão perfeita para esta nova saga no mundo de God of War. Kratos conseguiu perdoar tudo o que fez de errado no passado e tornou-se assim no Deus da Esperança que estava destinado no final de God of War Ragnarok. Temos também todas as DLCs do The Witcher 3, conhecidas por muitas pessoas como melhores do que o jogo base. Um jogo tão rico no seu universo e que já precisa mais ou menos de 60 ou 80 horas para ser completado. A CD Projekt Red, com todos os conhecimentos que adquiriu desde o lançamento do The Witcher 3, decidiu aproveitar histórias novas e acrescentar mais de 100 horas extra ao seu jogo, que acredito que todos os fãs do jogo ficaram super emocionados por conseguirem passar mais tempo naquele mundo. Todas estas histórias novas em formato de DLC podem ajudar também a acrescentar mecânicas novas aos seus jogos. Por exemplo, na DLC Left Behind do The Last of Us Part 1. Os desenvolvedores decidiram criar um sistema que, quando existissem zombies e humanos no mesmo espaço, que os zombies não atacassem só os jogadores, mas também os nossos inimigos. A Naughty Dog decidiu experimentar esta mecânica numa DLC, e a mecânica foi tão amada pelo público que agora vimos a acontecer várias vezes no segundo jogo. Voltando à pergunta, porque é que não lançam logo o jogo base? Pode acontecer os jogos realmente serem lançados incompletos, com falta de conteúdo, ou podem simplesmente não agradar os fãs. Por exemplo, o Dark Souls 2, o jogo mais odiado da franquia, pela remoção do criador original da série durante o seu desenvolvimento. Apesar de todo o ódio, as suas DLCs são amadas pelo público e conseguiu criar uma boa base de admiradores devido ao milagre das DLCs. Temos também o caso de Cyberpunk 2077, que apesar do jogo base não ser incompleto, foi um jogo que sofreu muito no seu lançamento devido aos bugs. Depois de várias atualizações, conseguiu tornar-se num jogo incrível com um dos melhores mundos abertos de sempre. E em 2023 lançaram a DLC Phantom Liberty, que é simplesmente incrível.
A DLC acrescenta novas personagens cativantes, uma nova parte do mapa que sempre existiu no jogo base mas que não era possível acessar, e uma história de espiões digna de um filme do 007. Basicamente, esta DLC conseguiu ser tudo o que o jogo base queria ser no seu lançamento, mas que não conseguiu devido a todas as dificuldades que teve no seu lançamento. Outro tópico importante de abordar é o preço destas DLCs. Existem DLCs grátis, que costumam ser as DLCs cosméticas, ou com muita sorte uma DLC como o God of War Valhalla. Mas a maior parte das DLCs que acrescentam uma nova história, com novos diálogos e armas, normalmente são pagas, o que faz todo o sentido, porque teve que haver programação, tiveram que pagar a atores e o design de um novo espaço, se for o caso. Claro que há DLCs de história que são relativamente baratas, por exemplo a DLC do Horizon Forbidden West, que custa mais ou menos 15€. Mas existem DLCs que podem acrescentar tanto a um jogo que têm quase o preço normal de um jogo. Por exemplo, a DLC mais esperada deste ano, Elden Ring Shadow of the Earth 3, que vai custar mais ou menos 40€. Eu pessoalmente vou comprar, visto que é um dos meus RPGs favoritos de sempre e visto que todas as DLCs da From Software são conhecidas pela sua grandiosidade, e sei que vou ficar facilmente mais 40 a 50 horas neste universo. Porém, nem todas as empresas percebem o conceito de uma DLC e tentam forçar os jogadores a comprarem conteúdo extra para conseguirem saber qual é o verdadeiro final de uma história. Por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, que tem 2 DLCs, todas compradas à parte, e que só na última é que temos uma verdadeira conclusão na história da personagem principal, que para mim não faz sentido nenhum e torna-se um jogo incompleto e que nos obriga a gastar mais dinheiro para algo que devia realmente ter acontecido no lançamento do jogo. DLCs, se forem bem aplicadas, fazem todo o sentido existirem. Existem tantos jogos tão ricos que deixam abertura para DLCs e histórias pequenas sem termos que esperar anos e anos para conseguirmos ver uma continuação. Por exemplo, com o Hogwarts Legacy, um dos meus jogos favoritos do ano passado. O mundo de Harry Potter e o mundo que conseguiram criar no jogo com todas aquelas personagens deixam abertura a uma DLC. Seja de história com algum colega, professor ou uma personagem completamente nova na escola, como simplesmente um modo de jogo extra, como um modo PVP ou até um modo com Quidditch, que era esperado estar no jogo base, mas infelizmente não aconteceu. É importante dizer que para as próprias empresas fazer uma DLC é um risco. Um jogador casual não vai esperar meses para conseguir jogar mais umas horas daquele jogo. Simplesmente vai jogar um jogo novo. As empresas pensam que, em média, só 10% dos jogadores é que voltam para um jogo que já jogaram. DLCs podem ter ideias tão únicas e interessantes que podem evoluir para um jogo completamente único. Foi o caso do Assassin's Creed Mirage, que estava primeiramente pensado para ser uma DLC do Assassin's Creed Valhalla, mas viram tanto potencial no projeto que decidiram torná-lo numa nova entrada para a série, que pensando bem foi uma escolha muito acertada, visto que muita gente não gosta do Valhalla e provavelmente nem iriam jogar o Mirage por estar associado à antiga entrada da série, que seria um erro, porque Mirage é um ótimo Assassin's Creed com uma personagem carismática e com uma gameplay excelente, muito diferente à do jogo principal. Existe também o caso do Uncharted Lost Legacy, que apesar de ter sido sempre pensado como um jogo novo, tenta uma abordagem mais curta e que usa bastantes recursos do Uncharted 4. Algo engraçado é ver grandes continuações dos videojogos a serem muitas vezes chamadas de DLCs grandes, que foi o caso do Zelda Tears of the Kingdom, que como utiliza tantos elementos do seu antecessor, foi chamado de uma DLC. Porém, não há mal nenhum nisso. Uma continuação, quando é muito parecida em mecânicas, mundo e gameplay no geral, quer dizer que mais uma vez os desenvolvedores tiveram tempo para aperfeiçoar certas coisas e criarem momentos grandiosos nos seus jogos. Claro que depende sempre da história que for contada, se desenvolve a nossa personagem ou não. Muitos destes comentários de DLC grande também costumam ser comentários de hate, vão continuar a existir independentemente de quão bom seja o jogo. Uma DLC deixa empresas fazer jogos que se calhar nunca iriam ver a luz do dia e se calhar nunca íamos ter a oportunidade de jogar. DLCs que completam e melhoram um jogo base, que por vezes muitos jogadores como eu e como tu estamos muito mais interessados nessas DLCs e nas suas histórias únicas do que propriamente no jogo principal. E é isto, espero que tenham gostado desta minha visão sobre as DLCs no mundo dos jogos. Como já disse várias vezes aqui no canal, eu adoro videojogos e se tiver a oportunidade de jogar tudo o que houver para jogar dentro de um jogo que eu gosto, eu aceito. Espero que tenham gostado e até à próxima.